Bom, hoje é o dia 3 de fevereiro e eu tô gravando esse vídeo um pouco depois de ter comprado o meu celular novo. Já fazia um tempo que eu falava sobre esse celular aqui no meu canal, mas eu acabei demorando um pouco para comprar ele. E nesse vídeo, cara, eu vou falar aqui sobre o que eu tive que fazer para comprar esse celular, tá? Foi uma experiência foi bem difícil, fisicamente e emocionalmente também, tá? Então, cara, o que acontece? Eu trabalho em restaurante. Eu trabalho num restaurante grande aqui da minha cidade, um restaurante chique, sabe? Eu comecei a trabalhar nele, cara, depois que eu terminei o ensino médio, no finalzinho de 2024. E assim, eu fiquei trabalhando lá um tempo, só que depois eu tive que sair por conta que ia começar a minha faculdade, tá? E eu tô fazendo curso até hoje. Só que no final de 2025, quando eu entrei de férias, eu coloquei na minha cabeça que eu iria comprar um celular novo pra mim, porque o meu antigo já tava bem surrado. Só que eu não queria pedir pros meus pais, tá? Eu não queria pedir pros meus pais comprarem pra mim. Eu coloquei na minha cabeça de que eu iria comprar esse celular sozinho. Então o que eu fiz? Eu fui lá na patroa, na dona do restaurante que eu trabalho, e falei com ela assim: Olha, será que tinha como você me deixar trabalhar aqui 2 meses? Aí eu expliquei, né, que eu queria fazer uma compra e tal. Enfim, ela deixou. Ela aceitou, até porque no mês de dezembro é um mês de grande temporada, sabe? Como é um mês de férias, tem muita reserva, tem muito movimento, muito cliente, enfim. Ela aceitou. E aí, né, no comecinho de dezembro eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar inicialmente só no turno da noite, tá? Porque nesse restaurante que eu trabalho funciona de manhã e à noite. Só que eu tava trabalhando no meu turno normal, turno da noite, né? E cara, eu trabalhei cerca de, 12 dias desse jeito. E cara, até que tava tranquilo, sabe? Mesmo sendo um mês de grande temporada, até que o movimento não tava muito problemático não, sabe? Até que tava dando pra tancar numa boa. Só que assim, o que acontece? Lá pelo dia 12, mais ou menos, o gerente desse restaurante me chamou na sala dele. E, bom, esse gerente, cara, como é que eu posso dizer? Eu meio que já notei que ele não gosta muito de mim, sabe? Eu não sei bem o motivo, mas eu já percebi que ele parece não gostar muito de mim. Eu não vou entrar, né, em detalhes aqui do motivo, sabe? Mas, enfim, basicamente é isso aí. Ele me chamou lá na sala dele e eu fui, né? Me sentei lá, tal, e aí ele fala pra mim o seguinte: Kitagawa, no turno da manhã, no self-service, o pessoal não tá conseguindo dar conta, porque tá tendo muito movimento e eles estão precisando de ajuda. Então eu preciso que você venha trabalhar de manhã e à noite. Cara, quando ele falou isso, a minha vontade, a minha vontade sinceramente era de virar a mesa pra cima dele e catar ele na porrada de tanta raiva, né? Obviamente eu não fiz isso, mas enfim. Cara, assim, claramente ele tava fazendo aquilo de propósito, porque, mano, no turno da manhã não tava tendo muito movimento assim não, tá? Definitivamente não tava, cara. Mas ele queria, né, que eu fosse trabalhar nessa escala, trabalhar de manhã e de noite. Aí, bom, eu tentei revidar, né, tentei apelar com ele, mas basicamente ele disse: não, ou é assim, ou então você sai e eu procuro outra pessoa para vir trabalhar. E como eu queria comprar o celular, eu acabei tendo que aceitar, né? E aí, bom, a partir do dia 13 eu comecei a trabalhar de manhã e de noite. Não era a primeira vez que eu tinha trabalhado nessa escala, tá? Em julho eu fui trabalhar lá e eles me colocaram para trabalhar desse jeito também. Só que agora, cara, eu tinha 2 meses pela frente. Quase 2 meses, no caso. E bom, eu comecei a trabalhar, né? Desse jeito. Cara, lá pelo dia 15, dia 16 mais ou menos, eu já comecei a sentir os efeitos do cansaço. Porque trabalhar nessa escala, mano, é muito cansativo. Fisicamente e emocionalmente é muito cansativo, sabe? Aí você pensa assim, bom, você vai ganhar dobrado pelo menos, né? Porque você tá trabalhando de manhã e de noite. Não, tá? Na verdade, o que eles fizeram foi uma, uma maracutaia para que eu não receba dobrado, tá? Como que funciona?
Eles falaram pra mim o seguinte: olha, no turno da manhã você entra às 11 horas e sai às 2 da tarde. Não importa o que aconteça, tá? Você entra nesse horário e sai nesse horário. E à noite você volta às 7 da noite e sai às 11. Não importa o que aconteça, você entra às 7 e sai às 11. Totalizando, eu trabalharia 7 horas por dia, tá? E assim eles poderiam alegar, né? Poderiam argumentar de que não iriam me pagar dobrado. E fora que, como eu não sou carteira assinada lá, eles meio que podem fazer isso, sabe? Então, né? Enfim, eu tive que aceitar essa condição aí, cara. E, mano, como é que eu posso dizer? Trabalhar em restaurante é aquilo. Você, você lida com muita gente que parece que só saiu de casa no intuito de realmente te irritar, sabe? Você lida com pessoas que parecem estar meio amarguradas com a vida, sabe? Parece que eles só querem te irritar, te colocar pra baixo, sabe? Te tratar mal. Aliás, cara, qualquer trabalho que envolva atendimento ao público, você vai lidar com esse tipo de aberração, não importa o que aconteça, sabe? E trabalhar em restaurante não é diferente. Pelo menos, cara, nesse restaurante que eu trabalho, até que isso não acontece tanto, sabe? Até que os clientes lá são tranquilos, sabe? Mas vez ou outra aparece, né, esse tipo de pessoa assim. No turno da manhã, cara, realmente é bem tranquilo, mas no turno da noite, cara, acontece muito de você ter que lidar com gente assim. E você tem que tirar uma paciência que muitas vezes você não tem, sabe? Porque, né, se você revidar, você sai de errado, tá? A conduta basicamente é essa, tá? O cliente pode te bater, pode fazer o que quiser, você nunca pode revidar porque você vai sair de errado, tá? E é isso. E, mano, como eu disse, né, você acaba ficando muito cansado de trabalhar nessa escala. E isso acabou gerando uns certos conflitos, sabe, lá dentro. Por quê? O que acontece? Lá dentro, cara, eu trabalho de garçom. No turno da manhã eu trabalho de garçom, só que no turno da noite eu trabalho de comim. Qual que é a diferença, tá? No turno da manhã é só garçons, então não tem comins. O que acontece? Os clientes se servem, eles pegam um prato deles, colocam a comida e vão comer. Se eles quiserem alguma bebida, alguma coisa, a gente vai lá e serve para eles. Basicamente é isso. No turno da noite funciona diferente, tá? No turno da noite é a la carte. A la carte, no caso, é pedidos feitos no cardápio, basicamente. E aí, cara, quem recebe os clientes e atende os clientes são os garçons. E quem serve os clientes é os comins, tá? A gente que serve as bebidas e as refeições, tá? Então tem essa diferençazinha aí. E, mano, assim, trabalhar no turno da manhã é tranquilo porque realmente é só eu e mais dois colegas que trabalham assim e é tranquilo, né? A gente consegue se ajudar bem e tal. Só que à noite, cara, não é o que acontece, tá? Na verdade, à noite é muito ruim, principalmente por conta dos garçons, que eles ficam constantemente se escorando em você, cara. Tipo, qualquer coisinha eles ficam cobrando, eles ficam reclamando com você, e cara, isso é muito irritante, isso é muito chato, cara. Principalmente quando você já tá cansado e fica um cara aleatório, fica enchendo seu saco, mano. Porque uma coisa tá demorando e não sei o que. Tipo assim, mano, não vai cair a mão deles se eles vierem aqui te ajudar. Mas não, eles preferem ficar enchendo teu saco do que ajudar, sabe? Isso, mano, isso é muito chato, cara. E isso acabou gerando certos conflitos lá dentro. E, mano, isso começou a me cansar, sabe? Mentalmente, porque normalmente lá, cara, dentro do restaurante, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Eu converso bem com todo mundo, eu sou sempre muito bem-humorado. Só que quando esse tipo de coisa começa a acontecer, cara, isso mexe muito comigo, sabe? Eu sou meio fraco pra esse tipo de emoção, não sei explicar, cara. Isso mexe muito comigo a ponto de me fazer ficar realmente fraco lá dentro, sabe? Eu não sei explicar, cara, mas estava acontecendo isso daí. E bom, mano, eu trabalhei assim, né, no mês de dezembro e no mês de janeiro também. Eu trabalhei desse jeito, tá? Manhã e noite. E, cara, no mês de janeiro foi o pior mês, cara, porque eu já tava com um cansaço acumulado, tá? Eu esqueci até de mencionar que no mês de dezembro a gente não tem folga, tá? O restaurante funciona todos os dias e ninguém tem folga.
E no mês de janeiro, olha só o que acontece. Os funcionários regulares têm folga, só que eu não tinha direito à folga. Eu trabalhava todos os dias, tá? 7 por 0. Ok, no mês de dezembro passa, né? Porque não era só eu, só que em janeiro, cara, eu realmente eu senti assim um sentimento de injustiça, sabe? Porque os outros funcionários tinham folga e eu não, eu tinha que trabalhar todos os dias. E, mano, eu tava muito cansado, cara. Sério. Mas é aquilo, eu não podia reclamar de nada. Se eu reclamasse, eu saía de errado, né? Se eu fosse lá reclamar com o gerente, o cara só faltava, sei lá, mano, só faltava me bater se duvidar. E, cara, esse período que eu fiquei trabalhando lá, aconteceu umas coisas engraçadas, sabe? Teve uma vez, né, falando sobre essa questão dos clientes, teve uma vez, cara, que no turno da manhã, né, foi uma cliente lá, uma mulher, e ela foi lá, pegou o prato dela, foi se servir e tal. E aí ela foi pra mesa comer, ok? E eu tava ali, né, só observando tudo, né? Tipo, caso algum cliente precisasse de alguma coisa, eu tenho que estar ali por perto, né? E aí essa mulher começou a comer. E cara, eu notei que ela começou a resmungar na mesa dela, né, com alguma coisa, mas eu não entendi muito bem o que que era. Aí ela simplesmente se virou pra mim e me chamou lá na mesa. Eu fui lá e no caminho ela disse pra eu trazer um prato limpo. Eu peguei o prato e fui lá na mesa ver o que que ela queria. Aí, mano, simplesmente ela pegou, né, o prato dela e começou a colocar uma salada que tinha no prato dela, colocar nesse prato limpo que eu trouxe, né? Aí ela se virou pra mim e começou a reclamar. Por quê? Porque aquela salada que ela colocou tinha camarão e ela era alérgica a camarão. Mano, ela simplesmente começou a me dar bronca, começou a reclamar comigo, tipo, dizendo: moço, não coloca camarão na salada, moço. Tem gente que é alérgica e não sei o quê. Sendo que, tipo assim, mano, não sou eu que faço aquela comida, não sou eu que decido o que vai ter de comida durante o dia, cara. Quem faz isso é o chefe da cozinha lá dentro, mano. Tipo, ela tá reclamando com a pior pessoa possível, né? Por conta daquela comida, né? Tipo, mano, ok, eu tô ali pra servir os clientes, mas, mano, ela tava reclamando com uma coisa que eu não tenho controle, eu não mexo com aquilo, sabe? E sinceramente, mano, eu não sabia se eu ria da cara dela ou se eu ficava com raiva. Porque é uma coisa tão ridícula, cara, tão ridícula. Porque pensa comigo, mano, se ela é alérgica a camarão, é sério que ela não viu que na salada tinha camarão? E caso ela não tenha visto, mano, o que que eu tenho a ver com isso, cara? Meu Deus, mano. Tipo, eu não sabia se eu ficava com raiva ou se eu ria da cara dela, né? Mas enfim, né? Passou. Ela disse pra eu jogar aquela salada fora e eu tive que fazer, né? Enfim. Uma outra vez, cara, uma outra situação engraçada aconteceu no turno da noite. No turno da noite lá, um dia que eu tava trabalhando, né? Tinha uma mesa, eu fui lá atender, né? E tinha uns rapazes sentados nessa mesa, né? Aí eu, né, atendi eles, tudo mais. Aí no final eu perguntei, tudo certo, mais alguma coisa, senhores? Aí eles disseram que não. Só que um dos rapazes que tava na mesa, ele se virou pra mim, mano, eu já tinha notado que esse cara tava olhando meio esquisito pra mim, tá? Aí quando eu perguntei isso, ele simplesmente se virou pra mim e disse: não, eu só quero o seu número agora. Mano, tipo, eu fiquei olhando aquilo, eu não sabia o que dizer, cara. Eu só ri e saí de perto, sabe? O pior, mano, é que esse tipo de coisa é muito comum de acontecer ali dentro daquele restaurante, sabe? Teve um outro vídeo aqui no meu canal que eu até já comentei sobre isso, que lá nesse restaurante tem uns colegas meus lá, né, funcionários, que eles simplesmente, cara, eles querem me pegar de todo jeito, mano. É sério. Tem uns dois funcionários lá, né, que eles são gays, né? Eles são gays e, mano, eles querem, né, já tentaram várias vezes, né, me dar cantado e tudo mais. E, mano, eu só levo isso na brincadeira, tá? Eu só levo isso na brincadeira, nada contra, tá? Mas acontece, né? Os caras estão sempre me elogiando. Mano, os caras elogiam tudo de mim. Elogiam meus olhos, meu cabelo, minha pele, tudo, sabe? Os caras querem porque querem, né? Enfim, deixa pra lá. Mas, cara, basicamente é isso, tá? Eu tive que trabalhar esses 2 meses.
E, mano, nos últimos dias, cara, eu já tava realmente muito cansado, eu só queria que acabasse logo aquilo de uma vez. Mas finalmente acabou, né? E eu recebi meu tão sonhado pagamento e com esse dinheiro eu comprei o celular que eu tanto queria, né? Cara, foi uma situação bem difícil, foi bem cansativo, mas, sei lá, de certa forma valeu a pena, né? Só não sei se eu quero repetir isso de novo, cara. Eu já coloquei na minha cabeça de que eu nunca mais vou trabalhar lá desse jeito. Na próxima vez, cara, não vai rolar. Eu não vou aceitar trabalhar nessa escala porque não dá certo, cara. É muito cansativo. Fisicamente e emocionalmente, pra mim é muito cansativo. Não dá certo, tá? Mas é isso, cara. No vídeo mais de desabafo, falando aqui sobre essa minha experiência, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo, tá? Mas enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.